A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que venha ser uma leitura produtiva, não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, a nossa concentração, de fixar os nossos olhos, os nossos corações na Tua Palavra, meu Pai. Nos ajuda a cada dia, meu Pai. Eu te peço em especial neste dia a iniciar esta leitura, 38º dia de 100, 38 de 100, para a glória de Deus. Nos ajuda a iniciar, meu Pai. Abençoa o nosso início, o nosso meio e o nosso fim. Eu te peço, em nome de Jesus. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, 16 séculos. Ela tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Foram escritas por 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. E segundo o teólogo Antônio Gilberto, ele escreveu: o autor da Bíblia é Deus, o seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Pedro também, ele vai dizer, né, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 20 ao 21, que a Bíblia não tem origem nos homens, né? Dando um resumo já aqui. A Bíblia não tem a sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Então, a palavra de Deus é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vem comigo na palavra. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a nossa leitura 38 de 100. 38 de 100 primeiro livro das Crônicas, do capítulo 9 ao 16. Amém? Do capítulo 9 ao 16. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro, capítulo 9, capítulo 10, a morte de Saul, Davi é ungido rei, os que vieram a Davi em Ziclag, os que vieram a Davi em Hebron, capítulo 13, a arca é depositada em casa de Obed-edom, nós vamos ler, primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, Davi faz aliança com Hiram, a arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, e o capítulo 16, né, o último capítulo do Antigo Testamento da nossa leitura, 38 do 100, que é ação de graças e cântico de Davi. Amém? Glória a Deus. Então eu vou colocar aqui, ó, fim do 38 do 100. Amém? Glória a Deus. E depois nós vamos ler Atos, do 11 ao 12 também. Glória a Deus. Vamos dar uma olhada nos nossos capítulos que iremos ler. Tudo pela graça. Essa leitura só é possível pela graça, a salvação só é possível pela graça, só somos salvos pela graça, tudo pela graça. Amém? E Atos também, do capítulo 11... Capítulo 11, nós vamos ver também que Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E o capítulo 12, Herodes manda matar Tiago e é livre da prisão. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Amém? Glória a Deus. 38 do 100. Glória a Deus. Vamos iniciemos a nossa leitura. Primeiro livro das Crônicas, do capítulo 9 ao 16. Habitantes de Jerusalém, depois da volta do cativeiro, e todo Israel foi contado por genealogias.
E eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia, por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, algum dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onre, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zera, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Azenua, e Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Miqui, e Mesulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seu pais. E dos sacerdotes Gedaías e Jeoiaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, Adaías, filho de Jerão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazia, filho de Agiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilimete, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças, nas casas de seus pais, 1.760 varões valentes, para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Azube, filho de Aziricão, filho de Asabias, e dos filhos de Merari, e Bacar, e Elis, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Gala, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias do Netofatitas, e foram porteiros, Salum e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais do filho de Davi. E Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos, da casa de seu pai. Os coraitas tinham cargo da obra do ministério e eram guarda dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. Finéias, filho de Eliázer, dantes era entre eles guia, com a qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogia. E Davi e Samuel, o vidente, o constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia de templo, em tempo entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério,
porque por conta os traziam e por conta os tiravam, porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha, e do vinho, e do azeite, e do incenso, e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E algum dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais, entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais, entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maca, e seu filho primogênito Abidom. Depois Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aio, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Semeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Mereb e Baal. E Mereb e Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque e Tareia. E Acaz gerou a Jaera, e Jaera gerou a Alemete, e Azamavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Binéia, cujo filho foi Refaís, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azicão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. A morte de Saul e de seus filhos. Saul foi o primeiro rei de Israel, no período da monarquia. E os filhos pelejaram com Israel. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus. E caíram todos, e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus Jonatas e Abinadab, e Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e os despojaram, e tomaram a sua cabeça
e as suas armas, e os enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem a seus ídolos e ao povo, e puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Nossa! Pegaram as armas de Saul e de seus filhos, colocaram nas suas casas, né? E puseram as suas armas na casa de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, na casa de seu Deus. Ouvindo, pois, toda a Jabes e Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de uma caverna, debaixo de um carvalho. E Jabes jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, e por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, e dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, era tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus. Entendeu? Por isso que Jerusalém se chamava Jebus, né? Porque ali estavam os jebuseus, os moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui, porque Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zerua, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Edificou a cidade ao redor desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes de Davi. Estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Esses foram o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez o matou. Matou 300 de uma vez. Depois de Eliázer, filho de Dodã, o Aioita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi e Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, e Davi na caverna de Adulão. O arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns.
E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Que me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram e dela a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles três valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, teve seu nome entre os 13. E dos três foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. E também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, e Cabizel. Ele feriu 2 fortes leões de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Olha só. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. E eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda, e foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô e de Belém, Samote, o Arodita, eles, o Pelonita, Irã, filho de Iques, o Tecoíta, e Abiezer, o Anatotita, e Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, e Maraí, o Nefofatita, Elede, filho de Bana, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gás, Abiel, o Arbatita, Azamafete, o Barumita, Eliaba, o Salbonita, dos filhos de Azen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Zacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequiratita, Aías, o Pelonita, Ezro, o Carmelita, Naraí, filho de Ezabai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zerua, Ira, o Irita, Jerebe, o Irita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Hanã, filho de Maca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Samá, e Jeiel, filho de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Mavita, Jeribai, e Josavias, filho de Eunão, e
Itimar, o Moabita, Eliel e Obed, e Jaziel, o Mesobaíta, os que vieram a Davi em Ziclag. Esses, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram 2 valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras, em despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul benjamitas. Aizer, o chefe, e Joás, filho de Semá, o Gibeatita, e Jaziel, e Pelete, filho de Azamavete, e Bereca, e Jeú, o Anatotia, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, o capitão dos 30, Jeremias, o Jaziel, e Jonã, e Josabade, o Gediratia, Elusai, o Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Sefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joser, e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filho de Jeroão, de Gedor, e dos Gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra, para pelejar armados com rodela e lança. Seus rostos eram como rostos de leões. E eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismaná o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Elisabebe o nono, Jeremias o décimo, Macabanaia o undécimo. Esses dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales, para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhe saiu ao encontro e lhe falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de vossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amizai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e o fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele, de Manassés, Adina, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, Eliú, e Ziletai, chefe de milhares dos de Manassés. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis, valentes, e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebron, para transferir ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor.
Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Desculpa. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, que até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800, e varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes, para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Isacar, destros na ciência, dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, 200 e de seus chefes, e todos os seus irmãos, que seguiam a palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenado para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha, com coração constante. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000, com rodela e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra, para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus irmãos, e também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, passas de figos, e cachos, e passas, e vinho, e azeite, bois, e gado, miúdo, em abundância, porque havia alegria em Israel. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Amém? Glória a Deus. A arca é depositada em casa de Obed-Edom. E teve Davi conselho com os capitães. Amém? A paz do Senhor Jesus. Estamos nesse propósito, lendo a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. E um dos motivos de nós lermos a Bíblia é porque o seu real intérprete é Deus. Seu real intérprete, o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Amém? Vem comigo na palavra. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. A arca é depositada em casa de Obed-Edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade, nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca,
do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Não a buscamos no dia de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazerem a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balá, e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, e sobre o qual é invocado o seu nome. Então foram pegar a arca em que estava em Kiriate Jearim, e levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, e cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Davi faz aliança com Irã. Então Irã, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira, e cedro, e pedreiros, e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque no seu reino se tinha muito exaltado, por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Néfeg, e Jafia, e Elisama, e Belieira, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelos vales de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? E nas minhas mãos o entregarás? E o Senhor disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os seus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram a se estenderem pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subirá atrás deles. Na primeira falou para subir. Não subirá atrás, mas anda em roda. Por detrás deles. Mas anda em roda
por detrás deles os filisteus, e vem a eles de fronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído na andadura pelas copas das amoreiras, nas copas das amoreiras, então sai a peleja. Porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras. E assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Capítulo 15 do livro de primeira, no livro das primeira crônicas, né? Primeiro livro das crônicas. Também 15 do primeiro livro das crônicas. A arca é levada na casa de Obed-edom para Jerusalém. E fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor, e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120, dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos, 220, dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos, 130, e dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe e seus irmãos, 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe e seus irmãos, 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe e seus irmãos, 112, e chamou Davi o sacerdote Zadoque. E Abitar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel e Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhe vós, sois os chefes dos pais, entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porque, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em nós. Porque o não buscamos segundo a sua ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos, músicos com alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas, a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Itã, filho de Uzais, e com eles a seus irmãos, da segunda ordem, Zacarias e Benê, e Jaziel, e Semiramote, e Jeel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Macés, e Matitias, e Elifeleu, e Miqueneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, Eliabe, e Manassés, e Benaia, com alaúde sobre alamote. Glória a Deus, vem comigo na palavra. E Matitias, e Elifeu,
Elifeleu, e Micaneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias, com harpas sobre seminite, para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ou levar a arca. Ensinava-os a entoá-los, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaía, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor, com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes, e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou de uma janela, e vendo a Davi dançar e tocar, desprezou-se no seu coração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Ação de graças e cânticos de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe de Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então é para se alegrar. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Poucos homens e estrangeiros nela andavam de nação em nação, e um reino para o outro reino. E ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas.
porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte, brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque bom, pois a sua benignidade dura para perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais, a Obed-edom com seus irmãos 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote e seus irmãos sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor no alto, que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. E isso segundo o que está escrito na lei, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum, e aos mais escolhidos que foram, apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que o faziam ouvir, instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, e cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Agora Atos, aqui, Atos capítulo 11 e 12 agora. Vamos dar um salto, né, para Atos. Atos capítulo 11 e 12. E Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz repreendeu-me do céu, segunda vez: não chames tudo comum o que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando, e também esses 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E contudo, como vira em pé um anjo em sua casa, ele dissera:
envia varões a Jope e manda chamar a Pedro, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a sua casa. Olha lá. O qual te dirá palavras com que te salves. Quer dizer, faltava graça para a família de Cornélio, para Cornélio. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Atos 2. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, que somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso acontecia no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja, para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe: mas lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia.
e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo? Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a sua mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Graças a Deus terminamos a nossa leitura. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por finalizar esta leitura. Obrigado, Senhor Jesus. 38 de 100, meu Pai. Eu te agradeço. Só foi possível pela tua graça, só foi possível pela tua ajuda. Tudo pela graça. Eu te agradeço em nome de Jesus.